Mas nós começamos dizendo que a culpa é da serpente. E nós continuamos sempre afirmando isso, e vocês vão falar isso muitas vezes. Especialmente nos momentos de brincadeiras, de fazer uma piadinha e tudo. Você vai falar e você vai se lembrar dessa frase. A culpa é da serpente. Mas nós aprendemos durante esses dias aqui que muitas das nossas emoções, das coisas que saem do nosso coração, são resultados do engano da serpente. Mas nós aprendemos que nós temos que estar atentos quanto aos enganos da serpente. Nós precisamos prestar atenção, nós precisamos lutar, nós precisamos tomar cuidado, porque a serpente anda ao nosso redor procurando a quem possa tragar. E eu queria agora de manhã, junto com vocês, entender que nós decidimos, não a serpente. Eu tenho a culpa se eu não presto atenção. Eu tenho a culpa se eu não olho para a palavra de Deus, que é a verdade. Porque Satanás nos engana quanto à verdade. O engano de Satanás vai tomar conta do nosso coração, sim. A culpa será da serpente, se nós não prestarmos atenção. Se nós não tomarmos decisões sérias a respeito da nossa vida com Deus. E até agora eu falei sobre os enganos, sobre aquilo que Satanás faz e a maneira que ele procura nos destruir. E hoje eu queria falar com vocês um pouquinho da história de uma pessoa que decidiu fazer a vontade de Deus. E a música tema, ela termina, a última frase da música tema é: cumpre a tua vontade em meu ser. É uma oração essa música que nós cantamos. E essa oração fala: Senhor, eu quero que o Senhor faça a tua vontade em mim. Olha, 200 mulheres que estiveram esse fim de semana, não tem mais desculpas. A culpa é da serpente. Precisa tomar uma decisão. A decisão é: eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero ouvir a verdade de Deus. Eu quero ter controle sobre as minhas emoções, sobre o meu coração, para cumprir a vontade de Deus em meu ser. Um rei de Israel, o rei Ezequias, assumiu o reinado de Israel quando tinha 25 anos. E quando ele assumiu o reinado de Israel, o povo de Israel estava servindo a outros deuses, estava adicionando ídolos à sua adoração a Deus, estavam se rebelando contra Deus. E Davi já havia morrido, e agora Ezequias assume a liderança da nação dele. E ele toma uma decisão com 25 anos de idade, assumindo o reinado de Israel, que queria fazer a vontade de Deus, que queria cumprir a vontade de Deus no seu ser, que queria fazer do seu povo, dos seus súditos, um povo próspero, porque obedecia a Deus. Então, essa é a decisão que eu quero compartilhar com vocês, que se encontra em 2 Reis, capítulo 18, dos versículos 3 a 6. Dos versículos 3 a 6, está aí na tela e nós vamos ler. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Ele removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Esse texto me chamou a atenção quando eu estava preparando os nossos estudos desses dias, porque eu estava procurando a palavra serpente na Bíblia. E eu achei
tudo que tinha escrito serpente na Bíblia. E eu não imaginava que esse texto ia me chamar tanta atenção para o nosso encerramento. E Deus colocou no meu coração repartir com vocês esse texto hoje, mostrando as decisões e não simplesmente a presença da serpente ou da palavra serpente nesse texto. Mas a decisão de um homem que decidiu fazer a vontade de Deus, independente do povo, independente da liderança que estava com ele. Ele decidiu no seu coração fazer o que era certo aos olhos do Senhor. E por isso, o coração que teme ao Senhor não é enganado. O coração que teme ao Senhor não é enganado. Quando Ezequias assumiu, nesse texto que nós lemos, Ezequias percebe o povo com altares idólatras, com muitos ídolos e deuses de outros povos que agora eram adorados pelo povo de Israel. E, inclusive, essa serpente, que há 700 anos atrás dessa época, tinha sido erguida no deserto, no caminho do Mar Vermelho, porque Deus mandara que Moisés fizesse essa serpente. Como eu falei para vocês, o povo de Israel, ele sempre tem altos e baixos na sua obediência a Deus. Quando você lê o Velho Testamento, eles estão sempre caindo e voltando e pedindo perdão e recebendo as consequências e recebendo o castigo. Depois que eles alcançam a terra, eles são dominados por outros povos, porque eles desobedecem a Deus, porque eles não fazem o que agrada a Deus. E agora, nessa época que a serpente foi construída, no caminho, já passando pelo Mar Vermelho e aí pelo deserto, eles começam a murmurar mais uma vez. O que nós estamos fazendo aqui? Por que Moisés nos trouxe aqui? Por que Deus deixou que a gente viesse? Olha o que nós estamos vivendo. Eu não aguento mais comer esse tipo de comida. Eu quero uma comida diferente. E começa a reclamar. E aí o povo fala contra Deus e contra Moisés. Não só contra Moisés, mas contra Deus. Deus, o Senhor tira a gente de lá e traz a gente para passar isso que nós estamos passando? E eles começaram a reclamar e murmurar contra Deus. E Deus manda serpentes víboras que picavam o povo. Muitas serpentes víboras e elas picavam o povo e muitos morreram. E quando chegaram as serpentes e estavam matando o povo picado, eles começaram a reclamar de novo para Moisés. Moisés, nós vamos morrer. Por que você nos trouxe aqui? E Moisés clama a Deus, pedindo misericórdia, pedindo socorro para o povo. E Deus fala para Moisés, ok, Moisés, você constrói uma grande serpente, coloca numa haste, e todos aqueles que foram picados pelas serpentes, eles vão olhar para essa haste. E quem olhar para essa haste vai ser curado, vai ser sarado. E isso aconteceu 700 anos atrás, quando eles estavam indo para a sua terra. Passou. Agora, esse mesmo povo que já mora na sua região, que já teve seu rei, que já tem seu reinado, que já tem sua terra, pega a mesma serpente, coloca num altar e estão prontos a adorá-la. E estão adorando. E chamam essa serpente de Neustã. E eu fui pesquisar o que significa Neustã. Significa mero pedaço de bronze. Um simples pedaço de bronze. Gente, como nós humanos somos tão mesquinhos. Eles estavam adorando um simples pedaço de bronze. Eles sabiam que não servia para nada, deram esse nome para a serpente, mas eles decidem adorar. Eles decidem adorar. Será que nós não temos, às vezes, esse tipo de idolatria no nosso coração? A gente olha, não é nada. Ai, mas eu não vivo sem isso. Eu sei que não tem problema, mas, puxa, eu não consigo ficar sem isso. E eu estava pensando em amuletos que nós temos, amuletos evangélicos. Gospel, né? Gospel é mais atual, gospel. Amuletos gospel. Estávamos numa igreja em Guarulhos e o marido tinha brigado com a esposa e eles estavam quase se separando porque ela vendeu um Fusca que eles tinham um Fusca. Ela vendeu o Fusca, gente muito simples, um Fusca bem velho. E ela vendeu o Fusca para comprar uma vassoura na igreja.
para tirar as maldições de dentro da casa. Ela vendeu o Fusca e comprou uma vassoura. Eles estavam a ponto de se separar. E nós fomos lá. Gente, eu tenho visto vassoura, copo de água em cima da televisão, perfume, óleo de soja dizendo que é trazido das terras sagradas, maquiagem da rainha Esther, e hoje de manhã eu vi na internet uma lipoaspiração espiritual. Tinha um homem, e está filmado dentro da igreja, tem muita gente. Está filmado. E tinha o primeiro da fila, que é o que foi filmado. É um homem avantajado, né? Aqui na frente. Então, ele levanta a camisa até aqui. E o pastor falso profeta pega um óleo e ele começa a passar na barriga dele, aquele barrigão, e ele passando óleo, e aí, dali a pouco, ele começa a ter um tipo de desmaio, e aí eles amparam, já tem o pessoal amparando, porque o homem era pesado, precisava de uns 3, aí eles jogam o homem no chão, eu vi agora de manhã isso, tá? Jogam o homem no chão, e aí eles ajoelham ao redor, e eles vão pelo umbigo fazer a cirurgia, e eles começam a tirar a coisa lá de dentro. Gente, eu vi isso agora de manhã. Você pode falar, é farsa. Um dos comentários é, isso é farsa, não é verdade. O outro fala, sim, é verdade, isso acontece. Eu não sei se acontece ou não, mas tem gente sendo muito enganado por aí, por meros pedaços de bronze, por neustãs que existem por aí, que não serve para nada, por uma religiosidade que às vezes não está presa a um objeto, mas está presa a um coração que se apega a mínimas coisas para conseguir alguma coisa de Deus, para dizer que serve a Deus, através de mínimas coisas, neustãs na nossa vida, modos de se vestir, atitudes na igreja, de estar na igreja, de ser do louvor, de ministrar não sei aonde, de estar no ministério tal, porque coisa que mais tem na igreja é ministério agora. Ministério de igreja é uma coisa tão simples, mas eu fico impressionada com o número de ministérios que as igrejas criam. Eu vou em igreja, tem ministério de tudo, gente. Ministério da cozinha, ministério do não sei de quê, ministério do não sei de quê. Ok, pode chamar de ministério, porque é um serviço, mas parece que quem não está em um dos ministérios está em pecado. Não vai para o céu, não vai. Você não está em nenhum ministério da igreja? E, às vezes, é aquela irmã que visita, faz o almoço para quem está doente, lava a roupa da que está recebendo uma quimioterapia, faz um bolo para levar na casa. Não, mas ela não está no ministério da igreja. Essa irmã não é abençoada. Há amuletos que a gente se pendura para nossa satisfação e o nosso ego gospel. Nosso ego gospel. O povo de Israel estava assim. E aí Ezequias assume e fala assim, não, eu não quero isso. Eu não quero isso para o povo. Eu sou o rei. Agora nós vamos fazer diferente. Nós vamos servir ao Deus verdadeiro e ele decide fazer o que era certo aos olhos do Senhor. O coração que teme ao Senhor não é enganado. Temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Temer é respeitar Deus como Deus. É reverenciar Deus por aquilo que Ele é, não só por aquilo que Ele faz na sua vida. É o reconhecimento da pessoa de Deus como Deus. Eu sou humano, eu sou filho, eu não sou Deus. Ele é Deus. Mas também o temer está relacionado à obediência a Deus. O temor está relacionado à obediência porque eu obedeço porque amo. Eu obedeço porque eu sei quem é Deus. Eu não obedeço porque eu tenho medo.
Temor é reverência. Eu obedeço porque eu sei quem é Deus. Eu reconheço quem é Deus. E eu quero servi-lo e eu quero amá-lo. E eu queria ver aí as formas que Ezequias decidiu fazer e fez tomando decisões no seu coração. Primeiro lugar, ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. Aí no texto aparece isso aí. Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. Tem muita gente que quer fazer o que é certo aos olhos do Senhor, mas talvez não conheceu ainda como. Talvez está patinando, escorregando, porque não sabe o que é certo aos olhos do Senhor. Os seus mandamentos são certos, os seus decretos são certos, as suas leis são certas, as suas regras são certas, mas eu não sei o que é isso. Como que eu faço isso? Eu preciso conhecer o que é certo. Como eu vou fazer o que é certo se eu não conheço o que é certo? E como eu conheço o que é certo aos olhos do Senhor? Entrando no quarto, ficando lá, indo a Israel, indo para o monte ver os gravetos pegar fogo. Onde eu conheço o que é certo aos olhos do Senhor? O que é certo aos olhos do Senhor está tudo revelado aqui. Está tudo aqui. Você quer saber o que é certo ao Senhor? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia com entendimento. Com entendimento. Buscando de verdade. Não é uma mera leitura. Eu gosto de ler. Porque quando eu leio lá no Velho Testamento, tem umas histórias legais. A Record podia fazer uma novela dessa daqui também. Eu não queria falar Record, mas já falei. Então, podia fazer uma novela dessa daqui também. É legal. Menina, você viu a história? Nossa, a Esther foi para um spa. Gente, olha, eu também vou para o spa, porque afinal de contas, entre eu e Esther só falta o spa. E ser a noiva do rei. A gente lê sem interesse de entender o que a palavra quer falar conosco. Qual é o recado de Deus para a minha vida quando eu leio a palavra? Vai buscar com interesse. Se tem pouco tempo que eu conheço Jesus e eu não entendo muito bem, procura ajuda. E a primeira ajuda que você procura é a do Espírito Santo. Senhor, abra o meu coração. O Espírito Santo, Deus, terceira pessoa, faz parte da Trindade, Deus e Espírito Santo, ele abre o nosso entendimento para que nós entendamos as verdades. Para que a gente entenda corretamente e não faça as nossas próprias interpretações. Porque, às vezes, a gente lê com interesse próprio e a gente faz as nossas próprias interpretações. E aí a gente começa a agir e fala, não, mas eu li, está escrito desse jeito. Mas quantas verdades se tornam tortas, desvirtuadas da vontade de Deus, porque eu não aceito a verdade de Deus e quero a minha própria interpretação. Então, como que você conhece e faz o que é certo aos olhos do Senhor? Conheça a palavra. Salmo 86, 11, tem uma oração de Davi e fala assim, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o meu coração só para temer o teu nome. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e aí eu vou andar na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Nós precisamos orar e pedir, Deus, eu quero aprender o que é certo. Fala comigo, me mostre. Espírito Santo, me ajuda a entender. Mas sabe de uma coisa? Não vem revelado, caindo. Você pega o prato, coloca lá que nem sopa de letrinha, começa a juntar as letrinhas e aparece uma mensagem para você. Não! Ou na borra do café. Não, não aparece isso lá. Você tem que ler a palavra, você tem que pegar a palavra e tem que ler. Quando você faz isso? Minha sugestão para você, sabe quantas vezes? Todas as vezes que você puder. Sabe quantos dias? Todos os dias. Todos os dias. Nós perdemos muito tempo da nossa vida sem buscar a palavra no nosso dia a dia. Minha sugestão pessoal não é que, se você fizer em outro horário, é pecado. Minha sugestão é de manhã. Quando você se levanta. Dulce, eu já levanto cedo demais. Levanta mais cedo. Levanta mais cedo. Gente, 15 minutos, 20 minutos, meia hora antes, não vai matar você. Não vai. Gaste tempo na palavra. Planeje. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho muita dificuldade.
Muita dificuldade. É um exercício de disciplina para mim. Eu preciso de disciplina na minha vida para ler a palavra de Deus todos os dias. Eu tenho buscado fazer isso todos os dias. Ler a palavra, entender, orar a minha lista de oração, às vezes anotar o que vai fazer. E eu tenho a tendência, de manhã, quando eu vou fazer a minha devocional, o meu tempo com Deus, normalmente meia hora, eu tenho a tendência de preparar estudos. Palestra. Eu começo a ler e falo, nossa, isso aqui dá uma palestra. Não, Dulce, é seu tempo com Deus. Não é o tempo para quem você vai ministrar. É o seu tempo com Deus. E é uma disciplina dura na minha vida. Muito dura. E eu acho que uma das coisas mais gostosas da minha vida foi quando eu estava morando fora e o meu filho comprou um caderno dos VeggieTales. Porque eu estava treinando o meu inglês e eu assistia os filmes dos vegetais em inglês todo dia. Você entrava em casa e eu estava ouvindo vegetais em inglês, porque era um inglês mais fácil para eu treinar. E aí meu filho foi, ele tinha 9 anos nessa época, ele foi com o pai no meu aniversário comprar um presente, e ele escolheu um caderno dos vegetais. Então ele chegou e disse, mãe, o presente que eu trouxe para você, você vai usar quando você lê a Bíblia. E quando eu abri era o caderno. Por quê? Por causa das minhas anotações. E eles sempre veem as minhas anotações em cima da mesa e tudo mais. Então ele sentiu, puxa, eu vou dar um presente importante para minha mãe. Ela vai anotar a palavra de Deus nesse caderno. E, gente, esses dias eu estava pensando nisso. Os nossos filhos precisam, você que tem filhos, ele precisa ver o seu compromisso com Deus. Não seja uma crente secreta aí em casa. Deixe que eles vejam o seu interesse. É tão importante para você, ele vai falar, isso é sério. A palavra de Deus é séria. Porque a gente prega para os nossos filhos, a gente fala com os nossos filhos sobre obediência, a gente fala tem que obedecer a Deus, mas eles não veem isso na nossa vida. Parece utopia. Mãe, mas você está me falando isso, mas para você isso não é importante? Você está me ensinando um monte de coisa, e o dia que ele lê lá, mulheres sejam submissas ao marido, você fala, a minha mãe disse que é tão importante que a palavra de Deus, mas ela nunca foi submissa. Alguma coisa aí está falhando. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Mas minha mãe não me dá ordem nenhuma, como é que eu vou obedecer se eu não tenho ordem em casa para obedecer? Acho que minha mãe não está fazendo bem o papel dela em casa. Deixe que sua família veja o amor que você tem pela palavra, a busca do que é correto. E quando os filhos estão maiores, adultos, é tão bom quando a gente pode, junto com eles, não decidir, mas falar o que a palavra de Deus diz. Você já buscou a vontade de Deus? Já orou? Vamos orar juntos? Vamos pedir a Deus para esclarecer? Vamos fazer junto, mostrar esse valor que tem. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Em 25:12 diz assim, ao homem que teme ao Senhor, aquele que o reverencia, que o respeita como Deus, que tem um relacionamento intimamente ligado na obediência ao Senhor, ao homem que teme ao Senhor, Deus, o instruirá no caminho que deve escolher. Gente, está em dúvida? Tema ao Senhor, busque o que é certo, busque a palavra do Senhor e Ele vai te ensinar qual decisão tomar, que caminho tomar, o que você deve fazer. Mas também Ezequias confiou no Senhor, confiou no Senhor. Eu aprendi muito cedo que confiar é mais ou menos, talvez você já ouviu essa ilustração, Ezequias confiou no Senhor, no versículo 5. Talvez você já ouviu essa ilustração. Eu posso pegar uma cadeira, colocar aqui, chamar uma de vocês e falar, senta aqui. E você fala, não sei, sei lá. Espera aí, você começa a empurrar a cadeira e você fala, será que essa perna dessa cadeira não vai abrir? Será que essa cadeira me aguenta? Você não confiou. A partir do momento que você chega e fala, ok, é para eu sentar, e você senta, você confiou. E às vezes a gente confia na cadeira errada. Algumas pessoas fazem isso. Senta e pensa que a cadeira vai aguentar, a cadeira não aguenta. Mas com Deus não é assim. Com Deus é para que nós confiemos, que nós tenhamos a certeza que eu posso estar nas mãos dele.
certeza, eu não tenho dúvida, eu não tenho medo dessa confiança no Senhor. É isso que nós precisamos ter. Ezequias tinha isso. Além de fazer o que é certo, ele confiou. E a Salmo 112 diz assim, no versículo 1, como é feliz aquele que teme ao Senhor. Como é feliz aquele que teme ao Senhor e tem o seu prazer em obedecer os mandamentos do Senhor. Como é feliz aquele que teme ao Senhor e tem o prazer em obedecer os seus mandamentos. Aí pula um pouquinho no versículo 6, diz assim, ele não será abalado. Aquele que teme ao Senhor não será abalado. Ele não teme más notícias. Ele confia plenamente no Senhor. Esse salmo, quando está falando que não teme más notícias, não é que a gente não vai ter mais más notícias. Más notícias vêm. Acontecimentos vêm. Situações difíceis vêm. Mas você não vive a sua vida pensando, será que, como vai ser? Esse exercício de ansiedade. Não, o homem que teme ao Senhor, aquele que confia no Senhor, ele não tem medo de más notícias, ele não é abalado pelas más notícias, porque ele confia plenamente no Senhor. Confia plenamente no Senhor. Eu vou falar um pouquinho do meu pai para vocês. O meu pai foi um homem que inspirou muito a minha vida. Especialmente na minha vida com Deus. Tem 22 anos que ele faleceu. Mas o meu pai foi um homem que eu sabia que eu podia confiar. Quando meu pai falasse uma coisa para mim, ele não ia falhar comigo. Desde pequenininha eu aprendi isso. E meu pai era o homem inteligente da família dele. No meio de 12 irmãos... Vocês viram quem eu puxei na minha inteligência, meu pai. No meio de 12 irmãos, ele era o único que dirigia na fazenda e nos arredores da fazenda, isso em 1950. O pai dele era um fazendeiro muito rico e era o único carro da região. O pai dele comprou um carro e naquela época, 1952, o pai dele o mandou para Belo Horizonte de avião, saindo do interior de Barra de São Francisco. Por isso que eu sou chique e ando de piloto particular. Saindo de Barra de São Francisco, no norte do Espírito Santo, para ir lá em Belo Horizonte tirar a carta de motorista. Meu pai foi lá tirar a carteira de motorista, a única coisa que ele sabia fazer era assinar o nome dele. Ele não sabia ler, mas ele sabia assinar o nome. E ele tirou carteira de motorista, então ele era o motorista da região. Quando minha mãe se casou com ele, aquele homem lindo, com aqueles olhos quase verdes, um sorriso muito bonito, vocês entendem por que eu tenho esse sorriso? Lindo. E logo depois eu cheguei. 1 ano e 2 meses depois do casamento eu cheguei. E eu fui a filha mais velha e a única, não tinha homem, era mulher. Então vieram mais 2 mulheres. Então eu fui a filha que meu pai ensinou tudo que ele ensinaria para um menino. Também. E ele colocou esse propósito de me ensinar a dirigir muito cedo e tal. Só que meu pai entregava queijo na cidade. Vocês perceberam? Eu gosto de contar história, eu gosto disso. Ele entregava queijo na cidade. E com 4 anos, ele começou a me levar com ele na caminhonete para a cidade. E, às vezes, a gente voltava tarde da noite, muito tarde. Eu tenho essas memórias. Eu não sei exatamente sobre tudo, mas tem memórias. Eu me lembro de ter um cobertor no chão do carro, do lado do passageiro, e eu deitada ali. Eu lembro disso. Mas eu lembro que meu pai queria que eu fosse uma mulher corajosa. Então, eu tinha que abrir a porteira. Todo mundo sabe o que é porteira? A Kênia sabe. Quem tem vaca tem porteira. Abria a porteira. E meu pai queria que eu fizesse isso, com 4 anos. Só que, às vezes, era de noite, de madrugada. Fazenda, tudo escuro. Então, eu tinha que descer na lama e tudo. Gente, eu achava o máximo. Eu me lembro, do pouco que eu lembro, que meu pai falava isso depois de grande, que eu era muito corajosa. Então, eu abria a porta do carro, da caminhonete, batia a porta, meu pai deixava o farol bem assim para eu enxergar onde eu estava indo. Eu ia lá, segurava a menina da porteira.
Sérgio Reis se inspirou, só faltou ser a menina. E ele passava com a caminhonete, eu fechava a porteira, entrava no carro, deitava de novo, às vezes dormia. Eu acho que eu nunca, porque meu pai falou que eu nunca tive problema de descer, de fechar a porteira. E ele elogiava e falava, você é muito corajosa, tal. Eu não tinha medo da onça, porque tinha onça, tinha esses negócios nessa época. Cobra, serpente, aí feliz já existia. Eu não tinha esse tipo de medo. Porque eu sabia que se meu pai estava me mandando ir lá, eu podia ir. Eu sabia que eu podia ir. E eu cresci assim. Então, com 12 anos, eu dirigia o caminhão, aí já não era mais a caminhonete, era o caminhão do meu pai, cheio de pedras, terras, e a gente ia buscar material de construção. Eu chegava da escola com 12 anos, desesperada para almoçar e sair com meu pai, para dirigir o caminhão. Então, a gente ia naquelas estradas onde pega areia, pedra, esses negócios, e tinha aquelas pontes que tem uma assim e outra assim. E meu pai passava ali com um caminhão pesado, e às vezes ele falava, filha, vai. E eu pensava, pai, eu não sei se eu vou acertar. Segura firme o volante. E ele ia me dando as dicas. E eu passando. E quando ele contava isso para as pessoas, Eliseu, você é louco. Você não pode fazer isso com a sua filha. Se esse caminhão virar, se cair no rio, se cair na... Gente, calma, eu sei o que eu estou fazendo. Então, quando meu pai falava, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou em frente. E foi assim. E foi assim por muitos anos, porque eu confiava que o meu pai tinha a sabedoria para me instruir naquilo que eu podia fazer e que eu não podia. E por isso, para mim, isso é muito fácil de entender, mas difícil de praticar com Deus. Eu entendo que Deus sabe o que é melhor. Eu entendo que Deus sabe que eu consigo carregar esse peso, que eu consigo passar na pinguela, que eu consigo abrir a porteira. Mas como é difícil eu abrir a porta da caminhonete e sair do carro. Sabe por quê? Porque nós olhamos para Deus num relacionamento distante. Eu tinha meu pai perto dirigindo. Eu tinha meu pai dizendo, passa ali, segura firme no volante. Mas Deus, eu olho, parece que ele está lá em cima. Mas vocês lembram da história da viúva de Naim? Que nem sabia que Jesus estava chegando ali. Mas Jesus olhou para ela, viu a necessidade dela e foi lá. E Jesus nos conhece. E ele tem as regras e os mandamentos que ele fala, confia e faz. É a minha vontade, você precisa confiar e fazer. Difícil, mas não impossível. Ezequias decidiu confiar plenamente no Senhor. Confiar plenamente em Deus, porque ele sabia quem era Deus. Mas também Ezequias se apegou ao Senhor. Salmo 84 diz assim, eu quero ler um trecho maior aqui. Salmo capítulo 84. Ezequias se apegou ao Senhor e o salmista aqui, ele dá um exemplo para nós disso aí. Como se apegar ao Senhor? Como eu me apego ao Senhor? O que é se apegar? É ser grudado, é querer estar junto, é procurar ficar 24/7 junto, é estar grudado. A ideia aqui é se apegou, eu não me afasto, eu estou junto. E o Salmo 84 diz assim, como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos Exércitos, eu sinto desejo profundo. Sim, eu morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. E esse versículo está no quadrinho da minha mãe. Depois que meu pai morreu, ela se sentiu muito desamparada. Meu pai era um homem muito protetor. E ela bordou um quadro com alguns passarinhos. Ela é uma artista. Eu não puxei a minha mãe. Puxei muita coisa do meu pai, mas da minha mãe não. Mas eu não bordo que nem ela. Mas sou inteligente que nem ela. Aí, ela bordou esse daqui para que ela se lembrasse que a segurança dela não estava no marido dela. Até o pardal encontra um lar.
E a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus, como são felizes aqueles que habitam em tua casa, sempre louvando, sempre cantando louvores a ti. Desejo intenso de se apegar ao Senhor, desejo intenso de estar junto. É claro que algumas de vocês não veem a hora de chegar em casa e estar junto. Talvez alguém está pensando de novo com aquele traste. Estava tão bom aqui. Espero que não. Mas você é casada, você quer estar junto. Você que não é casada quer chegar na sua casinha, sua cama, aqui tudo é maravilhoso, mas não é seu canto. A gente sempre quer voltar para casa. Até o pardal se sente assim. Ele encontra lugar para ele, ele encontra lugar para os filhotes dele. E o salmista está falando, Senhor, eu quero ser assim. Eu quero estar junto do Senhor. Eu quero estar apegado ao Senhor. Eu quero estar nos teus átrios. Eu quero estar na tua presença o tempo inteiro. Ezequias se apegou ao Senhor. Na sua decisão de fazer o que era certo aos olhos do Senhor, ele se apegou ao Senhor. Ele precisava do Senhor. E ele buscou estar perto do Senhor. Eu anseio por estar junto com o Senhor, apegado ao Senhor. Mas para você apegar-se, para você ter esse apego pelo Senhor, você precisa amar o Senhor. A gente quer estar junto de quem a gente ama. É claro que a gente quer estar junto de quem a gente ama. Eu namorei o Paulo 1 ano. Nós nos conhecemos no seminário, que é uma bênção aquele seminário. Nós nos conhecemos no seminário, eu já estava assim, desesperada, achando que nunca mais eu ia casar. Sabe, assim, ai, ninguém casa comigo. Olha uma mulher bonita dessa, simpática, sorridente, inteligente, 60 quilos na época. Puxa, não é possível, né? Mas aí, nós começamos a namorar em dezembro, ele foi na minha casa, conheceu minha família, tal, janeiro ele foi para Cuiabá. E eu fiquei em Atibaia, trabalhando lá, eu era missionária da Palavra da Vida nessa época, já trabalhava lá no seminário. E ele foi para lá, e nós nos vimos 4 vezes durante o ano, na quinta era o nosso casamento. E era muito caro ficar viajando para lá, para cá. Era muito difícil. Eu não tinha amigo piloto que me dava passagem ou que me levava em algum lugar. Então era muito difícil eu ver meu namorado. E era muito complicado. Só que a gente se conhecia bem. E eu me lembro de ir a Cuiabá. A primeira vez que eu fui a Cuiabá, ele foi embora em janeiro, e eu fui na Semana Santa seguinte, que não lembro, devia ser fim de março, começo de abril. Eu fui lá, porque ele era mais pobre do que eu ainda, tadinho. Então, ele não podia vir, porque ele estava começando a trabalhar na igreja, e ele pagava aluguel, tinha comida, ele não podia. Então, eu fui, porque era missionária da Palavra da Vida, não ganhava nada, mas eu tinha bons amigos, como sempre, e uma pessoa me deu de presente. Você quer visitar seu namorado na semana? Ah, quero! Pagou a passagem. Lá fui eu de ônibus leito para Cuiabá, na época, de ônibus leito. Já cheguei lá descansada, porque tinha que curtir aquele homem lindo, maravilhoso. Gente, ele era tão feinho. Tão feio. Hoje ele é muito bonito. O casamento fez um bem ao meu marido. A minha presença ao lado dele fez um... Ele era feio, mas eu achava ele lindo. Gente, eu achava a coisa mais... Hoje eu olho a foto e falo, Paulo, como você era feio. Nossa, mas eu achava ele lindo. E eu queria chegar lá e estar ao lado dele. Como ele morava sozinho, eu não ficava na casa dele, não ia lá. Só ia numa ocasião especial, que ele chamava os discípulos dele, a gente fazia uma comida. E eu não podia ficar com ele lá na casa dele, porque ele morava sozinho. Não era um bom testemunho, primeiro lugar. E segundo lugar, porque o sangue corria na minha veia. E eu não ia ficar com meu namorado sozinha. A gente tem que ter essa cabeça, né? Porque, ai, aconteceu. Aconteceu coisa nenhuma. Coisa está aqui dentro. Então, a gente, né? E aí, nós namorávamos, passávamos tempo na casa de uma missionária americana solteira que morava lá. Então, ela abriu a porta para me receber. Eu ficava hospedada na casa dela. E a gente ficava conversando na varanda. Então, nós sentávamos lá na varanda. Gente, que delícia! Assim, quando ele me encostava o dedo, eu... Ai, o dedo! Ai, que delícia! Que coisa gostosa!
gostosa, né? Aí, ia ficando tarde, e para não ser um mau testemunho, a gente entrava e sentava na sala dela, que era o lugar que ela passava para todo lado, era um lugar público, pelo menos, para ela. Então, gente, na hora dele ir embora, que sofrimento desapegar. Que sofrimento desapegar naquele momento que ele estava indo embora. Se alguém aqui namorou distante, sabe o que é isso. Porque eu amava aqueles milinguidos, magrinho, eu amava, eu queria estar junto, eu queria estar encostando o meu braço, eu queria dar o meu beijo gostoso, caloroso nele, porque eu amava. Porque eu amava. A gente diz que ama a Deus, mas a gente anda tão distante de Deus. Como a gente foge de Deus e canta que ama, e levanta as mãos, mas não quer estar perto de Deus. Quando você para estudar a palavra de Deus, todos os dias você está dizendo, Senhor, eu te amo e eu quero estar perto do Senhor. Através da palavra dele. Através da oração. Quando você se prostra diante do Senhor, desiludida, cansada, que nem eu pedindo, Senhor, por quê? Não aguento mais, não estou entendendo. Fala comigo, me mostra. Isso é apego ao Senhor. Mas também quando você se ajoelha e fala, Senhor, eu te amo. Obrigada por isso, obrigada por aquilo. Hoje de manhã eu estava fazendo essa oração, agradecendo a Deus pelos privilégios que Ele me dá. Os privilégios de viajar, de conhecer pessoas. O privilégio do meu filho estar hoje pregando numa igreja. Meu marido está na igreja. Eu estou aqui compartilhando com vocês. O outro está viajando de volta da Argentina, sobreviveu à Argentina. Eu tinha tanta coisa para agradecer a Deus. Apego a Deus. Apegar-se a Deus. Sentar. Ou ajoelhar, ou deitar e se prostrar diante de Deus. Senhor, eu quero estar junto a Ti. Momentos difíceis, desesperadores, mas momentos alegres e felizes. Estar junto a Deus. Ezequias decidiu se apegar ao Senhor, porque ele amava o Senhor. Ele decidiu fazer o que era certo porque amava o Senhor. Ele confiou no Senhor porque ele amava o Senhor. Ele se apegou ao Senhor porque ele amava o Senhor. Mas porque ele amava, ele decidiu obedecer os mandamentos do Senhor. Obedeceu a todos os mandamentos do Senhor. Ele procurou conhecer, ele provavelmente já tinha aprendido isso. E no começo do capítulo, lá de 2 Reis, fala quem era a mãe dele. Eu fiz uma pesquisa na Bíblia há um tempo atrás sobre mães que aparecem na Bíblia, dos reis de Israel. E é interessante que alguns reis aparecem, filho de, e cita só o nome da mãe. Não cita o nome do pai. Muitos reis de Israel citam o nome da mãe. E eu fiquei pensando, qual é a minha importância na vida dos meus filhos? Será que alguém pode dizer, filho da Dulce? Ixi, pronto, filho da Dulce. Se fosse só filho do Paulo, tudo bem, mas filho da Dulce. Mas que bom seria se agora, é filho da Dulce, por isso que tem fila querendo casar com meu filho, porque ele é meu filho. Obedeceu a todos os mandamentos do Senhor. Obedeceu. Eu não sei se Ezequias aprendeu com a mãe dele. A Bíblia não fala que foi a mãe que ensinou. Mas diz Ezequias, filho de Abiá, eu acho que é o nome. Abi, filho de Abi. Ezequias, filho de Abi. Ele, sim, era filho de uma mulher provavelmente temente a Deus. Eu não posso afirmar aqui pelo texto, mas eu creio que ela foi citada por alguma razão. E Ezequias, com 25 anos, decide obedecer os mandamentos de Deus. Agora, quais são esses mandamentos? Talvez você também vai ter aqueles momentos de dúvida. Salmo 97 diz assim, no versículo 3, como amo a tua lei, como amo os teus mandamentos. Eu penso na tua lei todos os dias. Eu penso nos teus mandamentos todos os dias.
E esse pensar nos mandamentos não é você sentar e ficar, deixa eu lembrar todos os mandamentos de Deus. Não matarás, não furtarás, ama o teu próximo de mesmo. Não, não é isso. Mas é todas as decisões da nossa vida, do nosso dia, nós vamos lembrar dos decretos do Senhor. Nós vamos lembrar dos mandamentos do Senhor. A minha vida vai ser dirigida pelos mandamentos, pelos decretos, pela lei do Senhor. Isso é pensar nas leis do Senhor todos os dias. É tomar decisões, tomar atitudes, falar palavras, pensar pensamentos que agradam a Deus. Você está pensando nos mandamentos do Senhor todo dia. Mas muito mais do que isso, guardar os mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Tem até a música. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Eu sou contralto. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O Senhor Jesus está falando, escuta, você está falando que ama, mas você não guarda os mandamentos? Quem disse que você me ama? Você fala isso para os seus filhos, você que tem filho. Filhinho, você ama a mamãe? Por que você está desobedecendo? A mamãe fica tão triste quando você desobedece. Mas você faz a mesma coisa com Deus. Diz que ama e não obedece. Não, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Como amo a tua lei. Penso nela o dia todo, todos os dias. Teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, pois sempre os teus mandamentos me guiam. Davi estava numa situação difícil, sendo perseguido, e ele não sabia como resolver isso. E ele fala, Senhor, eu amo a tua lei, os meus inimigos estão me perseguindo, eu não sei, mas os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos. Eu vou vencer, eu vou ter vitória, porque os teus mandamentos me guardam. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você ama ao Senhor? Você quer fazer o que é certo aos olhos do Senhor? Você precisa confiar no Senhor, apegar-se ao Senhor, obedecer a todos os mandamentos do Senhor. Mas aí, mais uma vez lembrando, a culpa não é da serpente. Você decide o que vai fazer. Portanto, 2 Reis 18, 7 diz assim, assim o Senhor estava com Ezequias, e ele era bem-sucedido em tudo que fazia. Ele teve muitas vitórias como rei. O reino prosperou, o reino venceu guerras, o reino venceu batalhas, eles não tiveram fome sobre a terra, porque Ezequias decidiu fazer o que é certo aos olhos do Senhor, confiou no Senhor, apegou-se ao Senhor e obedeceu os mandamentos do Senhor. Por isso, ele foi bem-sucedido. Não tem como errar se você estiver dentro da vontade de Deus. Não tem como errar se a sua oração é cumpre em mim o teu querer. Cumpre em mim o teu querer no meu ser, como nós cantamos na música tema desse retiro. Cumpre em mim. Mas muito mais do que isso, a gente precisa orar e pedir a Deus que eu quero fazer a tua vontade. Faça a tua vontade na minha vida. E nós vamos agora fazer essa oração cantada. Nós vamos cantar uma das músicas tema da conferência, da terceira, eu acho que foi. Nós cantamos ontem à noite. E eu queria que essa fosse a nossa oração de encerramento desse tempo. Colocando diante de Deus a sua devoção, entregando a Deus a sua vida, querendo acertar com o Senhor, querendo fazer o que é certo aos olhos do Senhor, confiando no Senhor, apegando-se a Ele e obedecendo os mandamentos dEle. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Não o meu querer, mas o teu querer na minha vida. Então essa vai ser a nossa oração, encerrando esse tempo.
e dizendo que a culpa não é da serpente. Eu quero fazer a tua vontade e eu vou acertar a tua vontade.